Boa, Lírio. Obrigado, Líris, pela apresentação e também pela oportunidade, né, de poder vir aqui e compartilhar um pouquinho, né, do que está por trás, né, desse olhar um pouco mais amplo quando a gente fala de um paciente com dor crônica. Antes de a gente começar, eu também queria agradecer, né, quem está aqui dividindo esse espaço com a gente, né, compartilhando aí desses próximos momentos. E eu espero que seja aí bem aproveitado, né? Porque eu sempre gosto de dizer, quando a gente abre um espaço para compartilhar sobre um assunto, né, muito mais do que eu aqui dar uma aula, né, é muito mais legal quando a gente pode abrir um espaço de bate-papo, né, onde a gente pode trocar nossas experiências, já que somos todos profissionais aqui, né? Eu acho que isso enriquece, né, bastante o nosso momento aqui e a nossa troca. Então, também queria dizer para vocês, enquanto eu estiver, né, falando ou conversando, para vocês ficarem à vontade, né, de escrever algo no chat, eu vou ficar aqui de olho, ou então colocar uma mãozinha, né, e levantar a mão se quiser fazer alguma pergunta, ou então alguma colocação, algum comentário, tudo bem? E, enfim, eu já conduzi, eu sou instrutora de Mindfulness também, né? Então, esse é um tema bem legal também, assim, de a gente abordar em algum outro momento, que também faz parte, né, desse olhar para o paciente com dor crônica. E os grupos de Mindfulness que eu já conduzi online, normalmente era pelo Zoom. E aí eu sempre pedi assim, né, para as pessoas se puderem abrir a câmera, né? Eu sei que não é fácil para todo mundo, né? Porque às vezes a gente está em casa, está aí de qualquer jeito. Mas quando a gente pode se ver, né, enquanto ser humano, compartilhando de uma experiência, de uma troca, de uma dinâmica, de um assunto, fica mais, acho que agradável para quem compartilha e também, às vezes, para quem recebe. Eu acho que o espaço de troca, o espaço de grupo, ele também é um espaço importante de aprendizagem. Né? E quando a gente pode se unir nesse espaço de aprendizagem, acho que todos recebem. Mas é um pedido e também fiquem tranquilos, quem não tiver essa disponibilidade, que não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, acho que compartilhando aqui a tela para a gente iniciar. Vamos lá. Muito bom. Talvez vocês vão conseguir ver a tela assim, né? Do jeito que vocês estão vendo, que a gente estava tentando fazer um teste de abrir o modo apresentação, mas não sei por qual motivo ele não estava indo. Ele então, não tá indo. Mas você vai passando, a gente consegue ver bem o que está escrito. Aí, quando você mudar de slide, você clica no 2 e a gente consegue acompanhar, Thaís, é tranquilo. Tranquilo, tudo bem. Bom, então vamos lá, gente, né? A ideia, né, como a Líris já bem apresentou no início, é a gente trazer alguns conceitos e alguns aspectos que norteiam, né, um atendimento de um paciente com dor crônica. Né? Então, eu coloquei aí esse título da aula, né? O que é importante a gente levar em consideração na hora de a gente abordar, na hora de a gente lidar, né, com um paciente que vivencia uma experiência de dor crônica. Né? E aí a ideia é a gente trazer alguns olhares relacionados ao movimento, né, aspectos do movimento para esses pacientes e também aspectos que vão muitas vezes além do movimento, né? O quanto a gente, né, enquanto fisioterapeuta que teve uma formação muito pautada no olhar biológico, né, o quanto será que a gente também vai abrindo o nosso olhar para incluir na nossa abordagem e no nosso tratamento aspectos e olhares que vão além do biológico, né? Entendendo que muitas vezes as crenças dos pacientes, os pensamentos dos pacientes, aquilo que ele vive enquanto emoção, o como ele se relaciona com ele mesmo, tudo isso hoje a gente já sabe, né, que influencia na experiência de dor
do paciente. Então, eu quis começar dizendo isso para deixar já isso desde o início como uma reflexão, né? Para a gente, ao longo da aula aqui, a gente ir podendo cada vez mais abrir, sabe, a nossa cabeça e poder incluir, né, essas percepções, de vocês trazendo também para a mente de vocês, né, pacientes que vocês já atenderam, né, que possa ter relevância com isso que eu vou dizendo, né? E aí fica um espaço também aberto para a gente trocar e tirar dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, mudou, né, Líris? Mudou. Então, para a gente começar a construir, né, esse tema, eu quis trazer inicialmente a definição de dor, né? Essa é a definição mais atual que a gente tem de dor, ela é a definição da IASP, né, que é uma Associação Internacional do Estudo da Dor, de 2020. E quando a gente lê, né, essa... Deixa eu diminuir aqui só. Aí, quando a gente lê essa definição, eu vou ler primeiro para a gente entender ela, né? Uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, quando a gente olha para essa definição, né, o que ela já nos traz? Que é uma experiência. Então, sendo uma experiência, é uma experiência de alguém, né? Então, é uma experiência pessoal do paciente. Então, a dor, ela não é só mais uma lesão, ela não está só relacionada ao físico. Então, ela é uma experiência de nível pessoal. Então, ela é considerada desagradável. E ela inclui também, nesses aspectos, experiências sensitivas e experiências emocionais. Então, é um pouco sobre aquilo que eu falei no início, né? O como a gente se relaciona com as nossas emoções, o como a gente se relaciona com os nossos pensamentos acerca da nossa condição física. A gente já sabe que isso influencia na percepção que o paciente tem sobre a dor dele. Então, é uma sensação emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o que isso quer dizer para a gente, né? Que existe a possibilidade, sim, de ter uma lesão tecidual real, mas não necessariamente quando ele fala aqui potencial. Antes, a gente acreditava que sempre que a gente tinha uma dor, isso significava que a gente tinha também uma lesão tecidual. Hoje, esse estudo, o moderno estudo da dor, já traz esse novo conceito, que não necessariamente, quando a gente vivencia uma experiência de dor, a gente precisa necessariamente ter uma lesão tecidual. E quando eu falo em lesão tecidual, né, trazendo para o nosso trabalho enquanto fisioterapeuta, uma inflamação de um tendão, uma compressão neural, enfim, né? Enfim, tudo que a gente trata, né? Uma tensão muscular, tudo que a gente trata aí no nosso arsenal de patologias voltadas para esse olhar mais físico. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui essa diferenciação, né? Porque antes, os conceitos anteriores de dor, eles não traziam a dor associando a ela como uma experiência também emocional, né? Eles traziam um conceito de que dor era igual a lesão, né? E hoje a gente já não tem mais esse olhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, para a gente entender, né, contextualizar um pouquinho mais com que tipo de paciente de dor crônica a gente vai tratar aqui quando a gente for falar dos movimentos e dos aspectos biopsicossociais. Então, eu quis trazer também, enquanto definição, 3 mecanismos neurofisiológicos de dor que também já são descritos pela IASP. Né? E é claro que esses mecanismos eles são assim complexos, né? Se você for estudar eles a fundo,
né? Então, a ideia aqui é a gente simplesmente citar os mecanismos para que a gente possa identificar com que tipo de paciente a gente está lidando. Então, a IASP, ela traz 3 mecanismos, que é o mecanismo nociceptivo, e o mecanismo nociceptivo é esse que a gente conhece. Cortei o dedo, então eu tenho uma lesão tecidual e decorre disso uma dor. Então, eu tenho um dano real do tecido não neural, decorrente da ativação dos nociceptores. O segundo mecanismo é o mecanismo neuropático, que é quando eu tenho uma lesão ou uma doença do sistema somatosensorial. Então, são as doenças neurais aí, né, que normalmente, enquanto fisioterapeuta, a gente trata. E aí eu tenho esse sistema, que é o sistema que foi descrito mais atualmente pela IASP, né, que é o que talvez modernizou, talvez seja, não sei se essa é uma boa palavra, né, mas que mudou, né, o olhar, né, das pessoas que trabalham com dor em relação à prática clínica, que é esse mecanismo neurofisiológico que a gente chama de nociplástico. Então, o que é, né, o mecanismo nociplástico? É quando não necessariamente a gente tenha uma lesão tecidual. Então, eu tenho ausência de evidências de lesões teciduais ou de lesões neurais. Então, o que acontece aí? Acontece que existe uma alteração do processamento da dor a nível cerebral. Esse mecanismo, por ele ter sido descrito recentemente, ele ainda tem sido estudado e não se sabe ainda ao certo exatamente que tipo de alteração, como que isso decorre no sistema nervoso que altera esse processamento da dor. Né? Mas a gente já reconhece isso. Então, são aqueles pacientes que chegam, por exemplo, no consultório e aí eles dizem assim, você pergunta assim, onde dói? Ai, dói tudo. Ai, mas você consegue me descrever como que é a sua dor? Ai, uma hora dói aqui, outra hora dói ali, né? Eu sinto o corpo muito tenso. Enfim, quando a gente não consegue identificar uma causa específica para a dor, isso já é um grande indício de que esse paciente, a dor dele vem desse mecanismo neurofisiológico que a gente chama de nociplástico. Então, a gente não encontra necessariamente a causa da dor naquele paciente, mas o paciente vivencia isso como real. Né? Antigamente, a gente ouvia muito falar, é uma dor psicológica. Hoje a gente já sabe que não existe isso. Né? As dores psicológicas, ela tem um mecanismo neurofisiológico por trás dela. Aí é uma dor emocional. Não é uma dor emocional. O paciente vivencia isso como uma dor física real, apesar de a gente não conseguir identificar uma causa por trás dessa dor. Tudo bem? E aí, algo que explica, né, um pouco esse mecanismo neurofisiológico nociplástico é algo que a gente chama de sensibilização central. Então, é o que acontece no cérebro dos pacientes que vivenciam experiências de dor crônica. E o que é, de forma simples, né, essa sensibilização central? O cérebro ele vai ficando cada vez mais sensível para perceber a dor. Ou seja, existe uma disfunção daquele indivíduo na percepção da dor. Então, é aquele paciente que a pequenos estímulos referem, por exemplo, sensações maiores de dor. Quando a dor do paciente ela é grande e a gente não encontra uma justificativa no corpo daquele paciente que defina o motivo pelo qual ele vivencia aquela tamanha experiência de dor. Então, o que a gente imagina nesses pacientes? Que são pacientes com dor crônica dentro desse mecanismo neurofisiológico nociplástico e que experimenta no cérebro um aumento da sensibilidade, que é o que a gente chama de sensibilização central. Tudo bem? Ficou claro aqui? Até aqui?
E quando os pacientes eles têm essa sensibilização central presente, isso pode estar presente em diversos níveis, né? E a sensibilização central, ela é algo que está por trás da dor nociplástica, mas ela também pode estar presente nesses outros mecanismos de dor em níveis variados. Mas a gente já sabe que em um paciente com dor crônica que vivencia uma dor de origem nociplástica, experimenta no seu sistema nervoso essa sensibilidade. Quer dizer algo, Liris? Pode dizer. Estou aprendendo a ser educada. Me veio agora a questão da dor emocional. Por exemplo, quando a paciente fala da angústia, que a angústia dói uma região do corpo. E isso se encaixa aqui em alguma coisa? Sim, isso se encaixa. O que dentro do conceito de dor, não é certo, talvez, dizer que é uma dor emocional, né? Porque isso não é descrito como conceito pela IASP, mas ela vive... Ela sente a dor, né? Ela sente a dor. Ela sente a dor, exato. Então, a gente vai falar do biopsicossocial, né? Então, uma angústia, ela está dentro do quê? Né? Das causas de dores de origem psíquica. Mas como que o cérebro entende isso? Por conta desse mecanismo nociplástico. E aí o indivíduo experimenta essa sensação no corpo como uma dor, talvez no peito, né? Quando a gente passa por uma situação de estresse, por exemplo, um estresse crônico em um indivíduo que vivencia situações de estresse crônico na vida, isso vai repercutir no corpo dele de alguma maneira, né? Talvez uma mente mais estressada reflete um corpo mais tenso, um corpo mais rígido, um corpo mais estressado, porque ele tem áreas lá do cérebro dele, do sistema nervoso dele, que já são hipersensíveis, por exemplo, a estímulos de estresse. Então, o corpo dele reverbera isso como uma tensão muscular, por exemplo, como uma taquicardia, como uma sudorese, enfim. Aí cada indivíduo manifesta as emoções de formas diferentes no corpo. Quer dizer algo mais? Não, eu estava pensando, não na questão só dos neurotransmissores, mas também da produção de, por exemplo, catecolaminas, radicais livres, né? Uhum. Então, você tem uma mudança na produção de hormônios, né? Não Sim. só de neurotransmissores, quando você tem esses aspectos, você chamou de Biopsicossocial, os aspectos psicossociais. Biopsicossociais, e daí a dificuldade da gente entender a complexidade da dor, né? Exatamente. Esse é um ponto muito legal, Liris, assim, porque dentro desse olhar psicossocial da dor, né, um indivíduo que vivencia situações de estresse ou situações de ansiedade tem o cérebro mais reativo a isso, e o corpo responde a isso. E como? Porque ativa áreas lá do cérebro que vai produzir mais o hormônio do estresse, me fugiu o nome. Cortisol. Vai produzir mais cortisol, vai produzir mais adrenalina. Então, menores estímulos de estresse já geram grandes produções de cortisol, por exemplo, e de adrenalina. Então, esse paciente, ele também vivencia... Nem falando só de dor. Agora, você falando do estresse e do cortisol, como a gente acompanha as atletas, elas têm um nível de cortisol alto, as atletas de alto rendimento, né? E são pessoas que não sabem viver sem dor. Elas não se conhecem sem dor. Interessante. Interessante, sim, sim. né?
talvez, né, se a gente for avaliar essas atletas com esse olhar, né, da dor, a gente vai perceber que elas passam por um processo de sensibilização central. Então, a menores estímulos de estresse ou a menor estímulo físico mesmo, o sistema dela entende aquilo como dor, porque é aquilo que ela vive, né? Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos continuar? Deixa eu ver se eu ia falar algo mais aqui. Eu acho que é isso, né? Então, só para, talvez, para finalizar aqui esse slide, é a sensibilização central, em linhas gerais, é quando a experiência de dor do paciente ela é desproporcional ao que ele vivencia no tecido. Então, ele sente uma dor muito maior do que aquela quando a gente avalia, por exemplo, a gente identifica. Então, é aquele paciente que chega, né, morrendo de dor, e a gente faz todos os testes neurais, por exemplo, uma dor na coluna lombar e uma ciatalgia. O paciente chega que não consegue pôr o pé no chão, né? Aí você vai avaliar, você fala, nossa, ele deve estar com uma compressão radicular aguda. Aí você faz todos os testes neurais, todos negativos. Aí você vai e toca na perna do paciente, por exemplo, ele faz assim, né? Quantos pacientes a gente já não percebeu isso? E isso é um ponto que a gente chama de alodínia, essa hipersensibilidade na perna, essa hipersensibilidade ao toque na região da dor. É um indicativo importante de que esse paciente vivencia uma sensibilização central do sistema nervoso, né? Então, enfim, só me veio esse exemplo aqui que eu acho que ilustra um pouco, né? Esse mecanismo. Então, vamos lá. Então, com essa parte que você está explicando agora, as coisas que a gente conversou sobre o movimento, a gente tinha conversado antes, está fazendo mais sentido, porque agora eu estou entendendo o princípio, o conceito da dor. Então eu entendi por que você me falou dos movimentos. Tá vendo? Sim, né? é. Por isso que essa parte é um apanhado geral que a Thaís está fazendo com a gente, porque entender o aspecto da dor é muito complexo, mas isso aqui já vai trazer um entendimento das formas da gente trabalhar o movimento. Exatamente. Bem bacana, muito legal. Da onde a gente quer chegar, né? Porque senão acho que fica muito descontextualizado, né? Daquilo que a gente espera. Bom, então, também, né, um olhar que a gente pode dizer que é atual, né, dentro desse moderno estudo da dor, né, que é como a gente tem chamado, é esse olhar que os pesquisadores chamam de modelo biopsicossocial, né? Isso já há alguns anos, mas talvez de uns 5 anos para cá, talvez isso tenha sido estudado de forma mais focada. Né? Então, o que isso nos diz? Né? A gente inclui na nossa avaliação e no nosso tratamento não só o olhar biológico, por exemplo, para a dor, e sim o olhar psicossocial, que foi um pouco que eu falei no início da aula. Né? E aí a gente se questiona muito sobre isso, né? Eu me questiono muito sobre isso, né? O nosso aprendizado enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional de saúde, sempre foi muito voltado para o biológico. Né? Então, a gente, e também, assim, fazendo cursos, lendo, se abrindo, estudando, conversando com os próprios pacientes, porque eles mesmos nos trazem informações, né, sobre aquilo que é importante para eles. Né? Então, é muito importante isso, né? Acho que quando a gente lida com pacientes com dor, a gente poder incluir e entender aquele paciente como um todo. Né? Então, quando a gente pode, né, entender todo o contexto de vida do paciente, isso nos aproxima de uma conduta clínica mais assertiva. Né?
Muito bom. Tudo bem, gente, até aqui, né? Uma coisa que eu queria falar sobre as crenças, né, dentro desse olhar biopsicossocial e que isso interfere também, e é importante falar isso quando a gente for falar do movimento. Às vezes chega um paciente, por exemplo, no consultório e a gente começa a conversar com ele, e aí ele traz algumas frases assim, por exemplo, eu não posso abaixar, dobrar meu tronco para frente, porque minha coluna é fraca. Aí o médico me falou que eu tenho um escorregamento da vértebra e se eu abaixar, esse escorregamento vai piorar. Aí eu não posso subir escada, porque se eu subir escada, o meu joelho vai piorar. Então, todas essas falas que a gente ouve todos os dias, né, muitas vezes dos pacientes que a gente atende, são o quê? São crenças que ou é porque ele leu em algum lugar, ou é porque de fato alguém falou para ele, ou é porque de fato ele vivenciou uma experiência assim. Ele dobrou a coluna e deu uma dor na lombar. Mas isso significa que ele não pode dobrar a coluna nunca mais na vida? Não. Isso significa que o sistema neural dele ficou sensível para esse movimento. Então, o que a gente precisa fazer? Dessensibilizar o sistema. Então, aos poucos, a gente precisa ir ensinando esse paciente uma boa maneira de ele dobrar a coluna novamente, né? Então, o quanto a gente também se deixa levar pelas crenças que os pacientes nos trazem, né? Ou quanto a gente também se coloca nesse lugar de medo mesmo. Então, o paciente tem dor para dobrar a coluna, eu não vou estimular ele a dobrar a coluna. Mas, poxa, fazer uma flexão de tronco é um movimento funcional que a gente usa para quase tudo na vida, né? Então, acho que é legal a gente trazer isso, né? Outro ponto dentro desse olhar biopsicossocial e que a gente deve incluir na nossa avaliação e nos nossos atendimentos é a gente ter ciência dos hábitos de vida do paciente. Algo que é muito importante na dor crônica e que muitas vezes a gente nem questiona é o sono, né? Qual é a qualidade de sono que esse paciente tem? Será que ele é um paciente ansioso? Será que ele é um paciente que tem estados mais depressivos, por exemplo? Isso interfere no sono? Porque dentro desse olhar, um paciente que vivencia sensações de ansiedade, sensações de angústia, como a Liris trouxe, às vezes depressão e não dorme bem, é claro que o corpo dele vai sentir isso, né? Eu gosto de dizer que o nosso corpo ele é um eco das nossas experiências. E das nossas experiências físicas, ou seja, as nossas demandas físicas, das nossas experiências mentais, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita, e das nossas experiências emocionais, né? O como que a gente lida com aquilo de estresse ou de ansiedade chega para a gente, né? Porque a gente não está inerte, né? A se deparar com situações de estresse. O estresse está aí no mundo, né? Situações, gatilhos de ansiedade também está presente aí. Mas o ponto é como que a gente lida e como que a gente mostra para o paciente talvez uma maneira mais cuidadosa e mais assertiva de ele lidar com essas questões de ansiedade e de estresse, para que aí o corpo dele sinta menos, né, as consequências disso. Então, quando a gente fala em dor crônica, a gente fala em tudo isso, né? A gente não fala só em reabilitar ali um tendão, uma coluna, um músculo que está mais tenso, um músculo que está mais fraco. Tudo bem? Muito bom. E existe algo importante também quando a gente avalia e trata um paciente com dor crônica, que são estudos que já foram feitos, que dizem que a aliança terapêutica e o profissional saber escutar o paciente, ou seja, ter uma escuta ativa, interfere de maneira positiva
no contexto final, no sucesso, por exemplo, do tratamento. Então, uma boa aliança terapêutica e a gente saber estar ali presente para escutar o paciente sem interromper, sem julgar, sem ficar tentando ensinar, simplesmente estar ali, ouvindo. Às vezes, os pacientes que vivenciam dores persistentes têm momentos que eles só querem ser vistos na dor deles, porque normalmente são pacientes muito julgados, né, pela família, pelos amigos, né, e aquela experiência de dor é real para ele, né? Então, se a gente pode ter essa consciência e se colocar nesse lugar de escutar o paciente, isso prediz uma condição melhor de desfecho, né, no tratamento. Tudo bem? Então, aqui eu já falei, né, os aspectos que influenciam na experiência de dor, também é importante a gente avaliar, como eu disse, e aí também os testes clínicos que a gente faz, né, esse olhar mais voltado para o biológico, que também é importante. Então, a gente avaliar se existe um desequilíbrio postural, a gente avaliar como que está a coordenação daquele movimento naquele paciente, naquele membro que dói, naquela coluna que dói, também faz parte do processo da reabilitação, a gente avaliar e poder tratar isso nesse nível também. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui que eu queria. Então, vamos lá, né? Então, vamos chegar à parte de dor e movimento aqui. Vamos... Então, é um fato, né, que quando uma pessoa vivencia uma experiência de dor persistente por longo tempo, isso produz adaptações motoras, né? E o que são essas adaptações motoras? São compensações. Então, o paciente fica 1 ano sentindo dor no joelho. É claro que isso vai gerar uma compensação. Daqui a pouco ele vai estar com uma dor aqui no ombro esquerdo, por exemplo, né? Se a gente for analisar segundo as cadeias musculares. Né? Daqui a pouco ele vai estar com uma dor na sacroiliaca esquerda, por exemplo, porque essa adaptação motora que a dor no joelho esquerdo gerou compensações do lado contralateral. Tudo bem até aqui? Sim, isso a gente observa também, né? Inúmeras compensações e adaptações de movimentos em pacientes que vivenciam dor crônica. E isso, com o passar do tempo, vai gerando limitações funcionais naquele indivíduo. E o que é isso? Aí eu queria ir passear no shopping com a minha amiga, mas eu não vou, porque eu vou ter que andar muito. Então, já limitou ali o convívio social daquela pessoa. Aí eu queria chutar bola com meu neto. Mas eu não vou brincar com meu neto, porque se eu for chutar bola com meu neto, meu joelho vai piorar. Isso a gente também ouve muito, né? Pessoas que vivenciam dores persistentes que deixam de fazer aquilo que é prazeroso para eles com medo de que a dor piore, né? E aí que é muito importante o nosso papel aí, que é encorajar o paciente, né? Mas não ele sair por aí chutando bola e andando no shopping, mas que a gente tenha esse olhar para preparar o corpo daquele indivíduo para essas determinadas tarefas que dão prazer a ele, né? Porque quando a gente vive a vida fazendo algo também que vai de acordo com aquilo que é bom para a gente, isso também é importante para a dor, porque isso ativa lá no nosso cérebro regiões diferentes da do estresse, regiões, sistemas de calma, a gente chama, que faz com que a gente libere ocitocina, por exemplo. E quando a gente libera ocitocina, a gente contrabalanceia ali, por exemplo, com o cortisol. Então, o corpo experimenta uma sensação de relaxamento quando a gente vivencia algo que nos dá prazer, né? Mas a gente observa nos pacientes de dor crônica que cada vez menos eles se expõem a tarefas que deem prazer a eles, por medo de sentir dor. Faz sentido isso, né?
E até que esses pacientes podem chegar a uma cinesiofobia, ou seja, medo total de se movimentar. Né? Aqueles pacientes que chegam no consultório assim duros, né? Que não conseguem ou têm medo de fazer o movimento, que tiveram, por exemplo, no passado, a experiência de dor decorrente daquele movimento. Isso a gente observa muito também. E aí, né, existe entre os pacientes e existe entre os próprios profissionais da saúde, como a Liris falou no início, essa crença de que quando a gente sente dor, a gente não pode se movimentar. E hoje, isso a gente já tem certeza absoluta por todos os estudos aí que a gente vem acompanhando e vem lendo, que é um erro, né? A gente já sabe que o que é mais eficaz para o tratamento de um paciente com dor crônica, para vários desfechos, diminuição da intensidade da dor, melhora da incapacidade física, melhora da qualidade de vida e melhora também dos aspectos psicológicos. É o exercício e é o movimento, né? Mas qualquer exercício, qualquer movimento, não. Né? Quando a gente pode iniciar um processo terapêutico de forma adequada, dessensibilizando esse sistema, como eu disse no início, com esse paciente. Então, às vezes a gente recebe muito também no consultório. Aí eu fui no médico, o médico falou que eu tenho que fortalecer a minha coluna. E aí ele falou para eu fazer academia, ou ele falou para eu fazer qualquer outro exercício, mas eu comecei a fazer e piorei. Então, isso reforçou a crença no paciente de que ele não pode se movimentar. Mas ele piorou porque ele foi fazer academia? Não. A academia, ela pode ser boa quando ela é bem prescrita, por exemplo. Ele piorou porque o sistema nervoso dele está hipersensível. Então, qualquer pequeno estímulo de movimento ali causa para ele um aumento da tensão, um aumento da dor, um aumento do estresse. E aí ele vivencia isso no corpo como uma piora da dor. Então, não é sobre não se expor ao exercício ou ao movimento, mas é sobre criar condições de expondo o paciente de forma gradual àquele contexto de movimento. Tudo bem? Ótimo. Uma coisa interessante que eu achei legal de trazer também, acho que como curiosidade aqui, né? A gente aprendeu, né, na faculdade e também de que aí eu tenho um músculo fraco, então eu vou fortalecer esse músculo. Então o músculo ficou mais forte e aí a dor melhorou, né? Hoje a gente já sabe que faltam algumas evidências que apoiem essa crença no tratamento de um paciente com dor crônica, né? A gente sabe que não necessariamente é porque o músculo relaxou, por exemplo, que teve um alívio da dor. O que a gente tem observado é que a melhora na intensidade da dor, ela decorre quando o indivíduo faz uma prática de atividade física ou de movimento, e essa prática proporciona a ativação a gente chama de CPM, que é modulação condicionada da dor. O que é isso, né? Em linhas gerais, é a nossa própria farmácia endógena. Então, o exercício físico aumenta a ativação dos nossos endocannabinoides, por exemplo, né? Da nossa serotonina, né? E outros, né? Outros remédios endógenos que a gente tem no nosso próprio corpo. E isso, sim, faz a diminuição da intensidade da dor. Tudo bem? Num paciente com dor crônica. É importante citar, né? Muito bom. Gente, eu estou falando demais. Como é que tá para vocês aí? Vocês estão acompanhando, estão entendendo? Alguém quer dizer algo, fazer algum... Eu acho que eu só quero aprofundar mais, assim, eu estou pensando, você está falando, está me vendo, muita coisa assim, que o meu trabalho é muito de interocepção, né? E é um lugar que eu gosto de estar, assim, né? Dessa coisa de
percebendo as coisinhas lá dentro, os espaços, né? E ele traz essa experiência mais positiva, né? Mas, às vezes, pode ser um excesso de estímulo, se for um paciente... Como assim, Liris? Me explica. Porque, por exemplo, né? O paciente sentir demais também em excesso, né? Perceber esses detalhes também pode cansar, né? Quais detalhes? Por exemplo, quando eu vou trabalhando a respiração, né? O inspira, sente o ar nas costelas, leva o ar nas costas, cresce, sente os isquios, vai puxando o ar, continua crescendo, sente que o abdômen não estufa. Isso, vai levando o ar lá nas costas, aqui nas costelas e continua crescendo. Agora solta o ar, vai fechando as costelas, mas não deixa a cabeça baixar, continua crescendo, empurra os ossinhos um pouquinho mais. Aí, quando percebe que o paciente tensionou, isso, agora só não faz com muita força, vai com jeitinho, crescendo, empurrando os isquios, sem precisar tensionar. Não é fazendo essa força. É só aí que o músculo vai vindo naturalmente. Aí, puxa o ar, relaxa essa tensão, continua crescendo. Então, a ideia é trazer a percepção, as sensações corporais, né? Aí, depois que ele faz esse trabalho, agora sente como é que você está agora, né? E com alguns pacientes, eu trabalho até as sensações, né? Da respiração, do movimento da respiração, mas do batimento cardíaco. Será que você consegue, sem tocar, né? Perceber o movimento, o batimento do seu coração, né? A pulsação. Então, assim, às vezes, para mim, é fácil fazer isso, mas para as outras pessoas, eu estou entendendo que, assim, tem gente que é legal, mas pode ser que seja um excesso de estímulo, entendeu? É muito importante e positivo a gente estimular novas sensações no corpo de um paciente com dor. Eu vou falar disso aqui. Mas, às vezes, isso varia de paciente para paciente. Às vezes, a pessoa é tão desconectada, né, do próprio corpo e só percebe a dor que um excesso de estímulo pode confundir ainda mais, né? Então, eu percebo isso também. Às vezes, a gente quer oferecer, né, ao paciente o máximo ali de percepção corporal, mas, às vezes, o paciente ele é capaz de perceber só o movimento do abdômen inflando, por exemplo, na inspiração. E, às vezes, isso para ele, naquele momento, já é grande, porque um paciente que antes percebia só a dor, poder perceber o movimento do abdômen inflando na respiração, aí já é um grande ganho. Já é um grande ganho. Nossa, você falou uma coisa que, assim, uma das maiores angústias minhas, né? No tratamento das mulheres com endometriose, com dor pélvica crônica, é porque, assim, eu tenho a sensação clara de que ela escolheu aquele caminho da dor para se sentir. Exato. É uma escolha inconsciente. Por que tem mulheres que têm endometriose, e às vezes endometriose super extensa, e não tem dor? Né? Exato. E há algumas que, às vezes, a endometriose é pequena, faz tratamento, a gente sabe que não tem mais um foco que seja provocativo daquela dor, né? Mas ela precisa daquela experiência dolorosa e tudo que você vem no sentido de aliviar a dor, quando ela começa a ter entregue e perceber que ela fica sem a dor, parece que vem uma sensação, o que eu vou fazer se eu não tiver mais com a dor? Eu não sei eu vou fazer agora, exato. O que eu vou fazer agora, né? E quando você fala de substituir, né? A pessoa só consegue se perceber pela dor. Quando ela começa a perceber, pelo menos a inspiração no abdômen, ela já não está mais percebendo só a dor. Isso foi fantástico. Exato. E isso é muito, muito importante, sim. Eu ia dizer algo que eu perdi aqui, mas já eu vou lembrar a hora que você falou. Eu vou pegar o gancho disso que você falou para falar sobre algo que
quando eu começo, né, talvez as primeiras sessões que eu faço quando eu abordo um paciente assim, com dor, eu costumo, e isso faz parte de uma prática de mindfulness, né, que eu já vivenciei e aprendi. Perguntar e estimular no paciente o que ele pode perceber no corpo dele além da dor. Por quê? Por conta dessa sensibilização central, o paciente só percebe a dor. Às vezes ele tenta perceber outras experiências e não consegue, porque o cérebro ele está tão hipersensível, conectado nessa via neural de dor, que ele só percebe a dor. E é um retreinamento do cérebro desse paciente fazer ele perceber outras experiências. E aí eu gosto de explicar assim para o paciente, e eu acho que fica claro também para a gente entender. E parece que o paciente, eu percebo que eles gostam de ouvir assim. Eu costumo dizer assim, que para ele imagina que seu cérebro tem vários botões de volume, e o volume da sua dor lá no seu cérebro, ele está lá no volume máximo. Então, quando você para perceber o seu corpo, você só escuta a sua dor, porque o volume está lá no máximo. Mas se você vai se permitindo aos pouquinhos vivenciar outras sensações, e aí a respiração é sempre por onde eu começo, né? Outras sensações de movimento, outras sensações de toque, e aí entra as bolinhas, entra o nosso arsenal aí de materiais, né, de estímulos sensoriais. Todos esses outros volumes do seu cérebro também vão começando a aumentar. Então, o seu cérebro vai criando essa habilidade de perceber outras sensações, além da dor. E isso, assim, depois de uma prática dessa, por exemplo, o paciente volta lá para a coluna, vamos imaginar que a coluna é a região dolorida, e ele fala, não estou percebendo a dor. Né? E aí vem uma frase que a gente usa muito no Mindfulness, que a gente diz assim, a realidade, ela está onde a gente coloca a nossa atenção. Então, aonde que o paciente está direcionando a atenção dele? Na respiração? Então, o volume da respiração vai ficar mais alto. E isso vai fazer com que ele perceba menos a dor, a sensação de dor. Então, esses são, né? Vou já trazer para cá, né? Quando a gente fala de movimento, esses são os movimentos que a gente utiliza no paciente com dor crônica, com enfoque no sistema nervoso central. E a gente tem que objetivo com esse tipo de movimento? Alterar a representação cerebral da dor, que é isso que eu disse, diminuir o volume da dor e aumentar lá no cérebro do paciente outros volumes, né? E aí a gente pode usar uma bolinha, por exemplo, ela vai dar um estímulo um estímulo tátil na pele. Então, já estou mandando uma referência lá para o cérebro de um estímulo tátil. Aí eu coloco a bolinha lá no sacro e peço para ele movimentar. Então, ali eu mudei a posição da articulação, da sacroiliaca, da bacia. Então, um outro estímulo sensorial. Olha, minha bacia já está numa posição diferente. Esse movimento da bacia gerou o quê? Uma possibilidade do meu quadrado lombar relaxar com esse movimento. Então, já estou dando um outro estímulo lá para o meu cérebro. Então, num paciente com dor crônica, quanto mais estímulos novos e sensoriais a gente puder dar, melhor. Porque novas vias de conexão neural, além daquela da dor que está hipersensível, a gente vai conseguindo estimular. Então, um paciente que chega com dor crônica e eu começo um trabalho assim, a chance de eu conseguir evoluir com ele e levar ele para uma academia e ele não sentir dor é grande, do que eu querer começar com um paciente assim, por exemplo, fazendo exercício de alongamento ou exercício de resistência, ou enfim, né? Muito que a gente acaba fazendo na nossa prática clínica. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Até aqui isso, né?
Aqui eu coloquei também algo importante aqui no slide, né? Que nos primeiros contatos com o movimento, com o exercício, com a gente enquanto profissional, se o paciente tem boas experiências com o corpo, isso também prediz uma melhor adesão ao tratamento e um melhor desfecho. Então, eu sempre falo para mim mesmo, né, num paciente, tá aí, segura sua onda, porque você não pode errar a mão nas primeiras sessões, porque se o paciente sai da sua sessão e fica dolorido, pronto, a culpa foi do movimento, então ele não pode se movimentar. Então, eu falo que num paciente com dor crônica, às vezes o menos é mais, né? Que é o que a gente falou da respiração, Liris. Né? Se o paciente sai da sessão com para a gente pode ter sido pouco, porque a gente sabe que a gente pode oferecer muito mais, mas aquilo que o paciente recebeu naquele momento, às vezes para o sistema dele lá hipersensível, já foi bem bom. Né? Então, isso é importante também de a gente se observar, né, enquanto profissional. E uma outra coisa que eu também gosto de fazer e que eu vejo que é bacana, né, pacientes que têm bastante resistência em sentir o corpo, em se relacionar com a região da dor do corpo. Às vezes o paciente não quer nem tocar, né, na região que dói, ou às vezes quando a gente toca o paciente, a gente percebe que o resto do corpo do paciente como um todo reage, por exemplo. Né? Então, eu gosto de falar assim para os pacientes, pedir, se possível, para eles tocarem a região do corpo, como se eles estivessem tocando uma pessoa que eles amam muito. E aí eu sinto, né, nesses momentos que isso vira uma chavinha, porque o paciente sai de uma emoção de medo, e uma emoção de medo ativa toda essa sensibilidade para uma emoção confortável. Porque quando eu falo isso, ele vai lembrar da pessoa que ele ama muito. Então, quando ele lembra da pessoa que ele ama muito, ele estimula nele mesmo essa outra região do cérebro, né? Essa região de calma. Então, isso já dispara aí um relaxamento, às vezes o paciente, por exemplo, se emociona. E isso vai fortalecendo essa aliança, né, terapêutica, que também aí é importante dentro desse contexto. Que mais? Muito bom. Tudo bem aqui? Podemos continuar falando dos movimentos? Tudo bem? Sim. Então, como eu falei, né, esses movimentos com enfoque no sistema nervoso central, esses movimentos das bolinhas, o que a gente estava explicando, e todo esse resto, tem como objetivo diminuir a sensibilidade do sistema nervoso para a dor, né? Ou seja, ir aumentando gradativamente o limiar de dor desse paciente, né? E aí tem uma outra abordagem de movimento que é bastante legal de a gente trabalhar com os pacientes com dor crônica, que é o que a gente chama de movimento com enfoque no comportamento, né? Então, o que significa isso? Então, eu vou expondo o paciente de forma gradual a movimentos globais, tirando o foco da ação motora. Então, por exemplo, o paciente tem uma dor crônica no ombro, por conta de uma osteoartrose no ombro, e ele vive isso há 10 anos. E ele sente dor toda vez que ele levanta o braço. Então, quando eu for reabilitar ele, talvez não vai ser tão legal eu falar, olha, vamos tentar levantar o braço? Né? Quando eu faço isso, ele vai pensar lá no movimento e ele vai ativar essa via de dor que ele já está vivenciando aí há 10 anos. Agora, se eu falar para ele, eu dessensibilizo todo o membro, né? Com as bolinhas, com o toque, com a massagem, com terapia manual, enfim, com inúmeras ferramentas que a gente tem na reabilitação. E falo para ele, por exemplo, imagina que o seu dedo é uma caneta. Vamos desenhar um círculo lá no teto? Então, o que eu estou induzindo a ele? A levantar o braço e fazer um movimento de desenhar um círculo. Mas quando ele pensa na ação, no meu comando e naquilo que ele quer executar, ele já não está usando a mesma via. Ele está usando
uma nova conexão neural. E muitas vezes o paciente aí ele faz, e aí ele nem se dá conta. Ele fala, nossa, levantei o braço. E aí é muito importante, né, a gente, enquanto profissional, reconhecer isso, trazer para o paciente algo que a gente chama de reforço positivo. Quando o paciente consegue executar uma tarefa na qual ele executava antes, que ele sentia dor, a gente fala, olha, tá vendo? Você conseguiu levantar o seu braço. Aí, o que o cérebro dele fala? Nossa, é verdade, eu levantei o braço. Então, essa sensibilidade, esse medo em relação ao movimento começa a diminuir, porque o cérebro começa a falar, olha, ele levantou o braço e não sentiu dor. Né? É uma conversa, né, do paciente com o cérebro e da gente com o cérebro do paciente. Né? É um outro exemplo, por exemplo, de movimento que me veio aqui, que a gente fez aquele dia, Liris, que a gente estava conversando, né? Por exemplo, um paciente com dor lombar crônica inespecífica, e ele morre de medo de fazer a flexão de tronco, por exemplo, porque ele sente dor nesse movimento. Então, já estou no momento da reabilitação que eu estou trabalhando com esse paciente em pé, por exemplo. Então, eu pego uma bolinha e falo assim, olha, eu vou colocar essa bolinha aqui, você vai ter que ir pegando a bolinha da minha mão. Então, eu coloco a bolinha aqui, o paciente vai e pega. Eu coloco a bolinha lá e ele pega. E, num determinado momento, eu coloco a bolinha na altura do joelho do paciente, por exemplo. Dá para visualizar? Aí ele vai e faz uma flexão de tronco para pegar a bolinha. Só que o foco da ação motora dele não está em fletir a coluna, está em pegar a bolinha. Então, ele pega a bolinha e ele nem se dá conta que ele fletiu a coluna. Aí eu falo, tá vendo? Olha, você percebeu que você pôde fletir um pouquinho a sua coluna na hora que você pegou a bolinha? Doeu? Ai, não doeu. Então, eu trago esse reforço positivo para o paciente e vou dessensibilizando esse sistema. Né? E aí a gente usa da nossa criatividade, né? Para ir aumentando, né? As nossas ideias, né? De movimentos que tirem esse foco da ação motora que o paciente sente dor. Tudo bem? E aí, nessa parte do enfoque de comportamento, entra também as tarefas motoras específicas. Então, é aquele paciente que quer jogar futebol com o neto, mas que ele sente dor no joelho quando ele chuta a bola. Então, eu vou treinar com ele essa tarefa motora específica para que ele possa fazer algo que dê prazer a ele, que é jogar futebol, chutar a bola, por exemplo. Né? A senhorinha que quer passear no shopping com as amigas, mas que não vai há um tempão porque tem medo. Então, eu vou expor a ela um treino de marcha funcional, enfim. Tirando, não vou falar, e vamos treinar a marcha? Não, mas eu vou botar lá uns cones, eu vou botar lá algumas coisas e vou começar a fazer ela desviar dos cones, enfim, trazer esse recurso de movimento para ela. Tudo bem? E aí a gente também tem os exercícios com enfoque neuromuscular, que aí é talvez o que a gente está mais habituado, né, a conduzir. Então, que também é tão importante quanto os outros e que faz parte do processo de reabilitação. Porque é claro que um indivíduo que está vivenciando uma dor persistente há 1 ano, sim, ele deve ter uma musculatura hipotônica em algum nível, né? Uma perda de força de grupos musculares específicos, talvez mais relacionados àquele membro que está doendo. Então, a gente ir trabalhando também, né? Recursos para que a gente possa fortalecer, ou ganhar força, ou ganhar tônus, ou ativar, também é importante. Né? Então, é aí que entra o trabalho de força, resistência e flexibilidade. Né? E aí, dentro da reabilitação, a gente também tem inúmeras abordagens, né? E aí, cada um dentro da sua especificidade, né? Como que você treina força? Como que você treina um reequilíbrio muscular no paciente? Né? Como que você melhora uma coordenação de movimento de um paciente? Né? Aí vai... A ideia aqui não é a gente trazer técnicas, né? Mas a gente plantar sementes, né? Para fazer vocês pensarem
né, sobre possibilidades de abordar esses pacientes com os recursos terapêuticos que cada um vivencia. Tudo bem? Muito bom. Acho que era isso, Líris. Vamos conversar agora um pouco. Saber como foi de você para vocês também, vocês trazerem colocações, dúvidas. Se você quiser encerrar aqui e abrir a sala com todo mundo. Isso, vamos. Né? Pronto. Assim, é um campo, Thaís, que a gente precisa estudar, aprofundar para entender os conceitos, né? Para conseguir explorar melhor as nossas técnicas de movimento. Né? Porque é isso que você falou do toque, dele se tocar como ele toca uma pessoa que ele ama muito. Né? Então, você vê, né? Como que... E quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, né? De se tocar com amor. A gente mesmo não faz isso com a gente mesmo, exatamente. Né? Exatamente isso. Por isso que também faz parte do processo a gente se autoconhecer, né? Não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, né? Como que a gente lida, né, com as nossas dores? Porque enquanto ser humano, em algum lugar a gente se encontra. Em algum nível a gente é igual aos nossos pacientes, né? A gente, enquanto ser humano, já vivenciou dor, já vivenciou alegria, já ficou triste. Nossos pacientes também. Então, se a gente sabe lidar com isso, com a gente mesmo, a gente também cria um espaço maior para poder lidar, ajudar o paciente a lidar com isso, né? Então, isso também é uma bela reflexão, né? O quanto a gente se olha, né, e se trabalha para poder levar isso ao outro, né? Já que a gente, enquanto profissional de saúde, lida com dor, né? Fica a reflexão. Exatamente. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer contribuir com algum caso? A Cristine está aí. Acho que a Cristine está meio tímida, com vergonha de falar. Ela está assim, eu estou sentindo que ela quer falar. Cristine, ela obrigado por você ter deixado a câmera aberta. Eu estou sentindo, assim, que a Cristine quer falar. Que ela estava assim, só pensando, será que eu falo? E se eu falar besteira? Pode falar. Não, é que eu estava lembrando Teve uma época que eu trabalhei com Pilates, reabilitação dentro do método Pilates. Aí eu estava lembrando a hora que comentou da bolinha, né? De colocar a bolinha mais acima, fazer o paciente se movimentar sem perceber o movimento que ele está fazendo, né? E eu usava isso também, sem ter esse conhecimento, né? Que tu tem, claro, mas eu usava, assim, desses pretextos com eles de pegar bolinha, de se movimentar, de curvar a coluna com quem tinha medo, tirar um pouco esse foco da dor. Aí era só isso, eu estava lembrando disso que fazia isso na reabilitação. Olha lá, muito, muito legal, assim, né? A gente vai, na nossa prática clínica, criando, né, situações e experiências que a gente fala, bom, tentei desse jeito não foi tão legal. Que outro jeito eu posso tentar? Né? E a gente vai também se reinventando, né? Enquanto profissional que cuida, né? Cuida de dor. Isso é muito legal. Eu sempre falo que a gente nunca pode ter medo, né? De tentar. Se a gente tem o conceito dentro de nós e um conhecimento básico, né? Acerca da experiência de dor e da dor, a gente pode tentar, né? Sim. Às vezes a gente deixa de fazer coisas boas. Sim, elas vinham com muito bloqueio, né? Ah, não consigo mais amarrar o meu cabelo, dói muito. E aí, quando a gente conseguia fazer um movimento acima, né, da linha ali do ombro, já dizia, agora tu já consegue amarrar o teu cabelo. Aí elas já, é verdade, já dá para começar a tentar. Aí, muito legal.
Muito bom. A Elaine está falando que teve jogo do Flamengo, ela é do Rio, e está uma gritaria no ônibus, ela não consegue falar. Ela está voltando para casa de ônibus. Sim. Gente, esse negócio da câmera é uma brincadeira, viu? Não é para ninguém se sentir obrigado a abrir a câmera, não. É só uma brincadeira. Deixa eu abrir o... Que eu fui mexer num negócio aqui, e eu acho que pegou um vírus no computador, mas depois eu formato ele aqui. Sim. Muito bom, gente. Ninguém quer... Olha, Thaís, eu acho que eu quero amanhã encontrar você. Vou encontrar você. Ah, outra coisa. Amanhã a Thaís... não vou. Ah, você não vai? Tá. Eu tenho um curso. Ah, que gostoso! Aí eu tive que desmarcar, meus pacientes. E porque você dá constelação também, né? Faz a constelação também. Sim. É maravilhoso. É algo que eu não trouxe aqui para essa aula, né? Porque é algo que não está dentro da neurociência, né? Tudo que eu falei aqui foi pautado num estudo científico, né, da dor. Mas quando a gente também pode ampliar o nosso olhar, né? E me veio isso quando a Liris falou da paciente dela, né? Muitos pacientes não querem desapegar da dor, se é que a gente pode chamar assim. Né? Então, o que está por trás disso? Né? Muitas vezes o paciente pega a dor que ele sente e coloca em algum lugar dentro dele para suprir algo que falta na vida dele. Né? Então, quando ele... E a gente está ali lidando com a dor, tentando tirar a dor dele, né? Isso é um termo que, para mim, também não faz sentido. Né? Então, existem recursos terapêuticos, né? Que não estão dentro desse moderno estudo da dor, mas que também trazem esse olhar mais amplo para a dor, né? Então, eu sempre gosto de dizer que por trás de uma experiência de dor persistente, crônica, existe algo para aquele paciente a ser visto. E o que é a ser visto? É uma atitude interna a ser mudada, né? Incluir algo, uma mudança de atitude, organizar algo, que pode estar num nível racional ou pode não estar num nível racional. Né? Que dentro do olhar sistêmico, do olhar da constelação, né? A gente chama de nível sistêmico. Né? Então, a gente também observa, né, que muitas dores que os pacientes sentem são dores da alma, talvez eu vou chamar assim, né? Nem sei se eu devia estar falando isso aqui numa aula de neurociência da dor, né? Mas eu sinto também isso, Thaís, eu entendo isso também, dessa forma. E hoje eu almocei com uma amiga que a gente fez faculdade junto, a gente teve consultório junto, e ela tem desenvolvido um trabalho na fisioterapia em psiquiatria, né? Exercícios específicos, ela fez vários cursos, né? Justamente para trabalhar os aspectos de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar com a fisioterapia. E tem muito desse conceito, ela estava me falando, né? De sensório motor, interoceptivo, para você mudar os aspectos mentais. E é comprovado cientificamente. Sim. Fora do Brasil tem congresso disso. E trabalha justamente com neurociência. Esse campo de estudo da dor que vai além do biopsicossocial, né? Também tem sido estudado, né? E eu acho que está crescendo e é algo que é promissor aí, né? Enfim, me veio só uma coisa para dizer que eu acho que talvez é interessante para a gente, o nosso olhar para a dor, né? E quando a gente aborda um paciente com dor e a gente lida com a dor do outro, a gente, racionalmente, o que vem na nossa mente? Aí eu quero tirar essa dor do paciente, ou eu quero livrar o paciente dessa dor.
Porque o paciente, muitas vezes, chega assim, aí não aguento mais sentir dor, eu quero me livrar dessa dor. É a frase que a gente mais ouve dos nossos pacientes, não é? Quero me livrar da dor. Mas muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar, eu sou boa e vou tirar a dor do paciente. Muitas vezes ali nesse lugar de a gente querer tirar algo, a gente não sabe o que está por trás dessa dor. Às vezes a gente reforça no paciente algo que ele quer excluir. Porque se o paciente vivencia uma dor persistente e aquela dor está lá, em algum nível, para aquele paciente, aquela dor faz algum sentido. Como eu disse, uma mudança de atitude, organizar algo, enfim, né, na vida daquele paciente. Aí vem a gente, enquanto profissional, e fala, não, pode deixar que eu tiro isso de você, né? Então, pensa como é isso. Às vezes, num nível mais sutil, soa para o paciente como um desrespeito, né? Claro que não é muitas vezes consciente, mas o corpo reverbera isso. Então, quando a gente pode também ampliar o olhar para o paciente e falar, tá bom, eu percebo que você sente dor e eu vou te ajudar a lidar com isso. Não é muito melhor do que eu vou tirar essa dor de você? Não, juntos a gente vai lidar com isso. Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar caminhos, eu vou te oferecer ferramentas para você trabalhar no seu corpo, né? Eu vou da maneira que eu posso te ajudar a lidar com as suas questões de estresse, com as suas questões de ansiedade. Em algum momento eu posso querer encaminhar ele para um profissional, psicólogo, que possa cuidar disso, né? Então, a gente se colocar junto com o paciente, ajudando ele a acolher a dor, né? Quando a gente fala, vamos tocar o corpo de alguém que a gente gosta muito, eu estou acolhendo essa dor, eu não estou querendo excluir essa dor, porque essa dor, em algum nível, faz sentido para esse paciente, senão ele já não a sentiria mais, principalmente, aqui eu estou falando de dores crônicas, né? Tudo bem, gente? Faz sentido esse olhar, né? Ele às vezes estimula aí alguns pensamentos, mas assim, para mim faz muito sentido, né? Eu percebo que quando eu comecei a estudar, né, as constelações, o mindfulness, eu pratico meditação também, é algo que eu faço e levo isso também para os pacientes. Quando eu fui ampliando o meu olhar e lidando com os pacientes assim, eu percebo que fica mais tranquilo para mim também, enquanto profissional, né? Porque nem sempre é simples, né? A gente passar todo dia, o dia inteiro. A gente é ser humano. Exatamente. Né? Não, você falou uma coisa aqui que, assim, abriu um mundo para mim de respeito comigo. Olha só. Porque às vezes a gente não se respeita da forma como a gente é, porque isso em várias situações, né? Um exemplo, às vezes, se você é uma pessoa que gosta de atenção, que você gosta das pessoas ali com você, fazendo as coisas, de repente, né? Sei lá, você tem um irmão que não liga para você, isso é um sofrimento, é uma dor, né? E você tem que lidar com isso, né? Sim. E a constelação, ela traz esse equilíbrio, né? A constelação, ela permite um novo olhar, né, para algo que muitas vezes a gente vivencia na vida e que a gente não encontra uma solução. Né? Porque é interessante isso de não ter lugar, né? Que assim, por exemplo, talvez as pessoas com dor sintam isso, né? Acho que a dor, às vezes, chega num nível e a pessoa, talvez, ela não tem outras formas de falar. Exato. E a dor é uma forma de encontrar essa expressão, né? Só que no momento em que ela descobre que é válido aquele sentimento que ela tem e que ela se respeita sem julgamento, mas ela tem um respeito por ser daquele jeito, por sentir aquilo daquela forma. Exatamente. Aí você dá lugar. Exatamente. Essa é a palavra, Liris, né? A gente poder dar lugar para a dor, né? E a gente passa a ter lugar no mundo, né? E passa a ter lugar no mundo.
quando a gente, profissional da saúde, pode dar lugar para a dor do paciente e não querer excluir a dor do paciente, a gente induz o paciente a abrir um espaço nele para dar lugar para a dor dele. Se a gente que está cuidando dele quer tirar a dor dele, é assim que ele vai lidar com a dor dele, né? Mas muitas vezes a gente sabe que quando a gente quer excluir algo que está presente, muitas vezes por isso mesmo que aquilo fica mais presente, né? Me fiz entender? Super. Thaís, já é tarde, melhor você descansar, minha flor. Vamos, vocês que sabem. Eu tô adorando. Você sabe que a gente fica, né? A gente fica falando, né? Bom, gente, esse é um assunto que eu passaria a noite aqui falando com você. Você tem tudo para... Você gosta, você fala super bem, sua aula foi ótima, os exemplos. Imagina, ali. Isso realmente são conversas que a gente precisa ter para trazer essas reflexões, porque embora não é um assunto específico de fisioterapia pélvica, né? Se tivesse o nome na dor pélvica, estava cheio de gente. Que só parte, né? Mas esse conceito de dor crônica, a gente pode levar ele para todas as esferas da reabilitação, né? Exatamente. E é o mais difícil, é trabalhar com a dor, né? Que exige muito da gente. Sim. Exige muito. Exige muito. Mas eu falo que a gente recebe muito também. É verdade. Né? É verdade. É uma troca, a gente recebe muito, né? Muito além do que racionalmente a gente identifica. É isso aí. Muito bom. Depois a gente conversa mais. Foi ótimo, eu adorei. Eu só posso agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, o prazer que você tem para ensinar, para trocar, para ensinar mesmo a gente, para trocar experiências. Olha, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Liris, pelo convite e pela nossa parceria, que foi tão boa. Eu falo, a gente tinha o consultório no mesmo prédio, só que eu ficava isolada lá no 17º andar e a Liris no 8º. E aí eu fui com ela e minha vida ficou mais feliz. Que bom, porque eu atendia sozinha. Agora eu tenho a Liris, eu tenho as meninas. Então foi mais legal, Liris. É um presente, é um presente. E a semana passada a gente estava num papo lá no consultório, daqui a pouco comecei a gravar. Verdade. Mas foi muito bom. Aí teve gente que estava aí ligada, mesmo na bagunça do ônibus, né, Elaine? A Priscila também tem um trabalho fantástico. Pri, eu fiquei de te responder a mensagem, eu acabei esquecendo, fazendo outras coisas. Desculpa, tá? Sensacional, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. As pessoas adoraram, muito legal. Obrigado, gente, Obrigado. Estou à disposição, se vocês quiserem perguntar. Sua rede social, às vezes vem uma reflexão, né? Algo que vocês estão atendendo, aí surge uma... Enfim, estou à disposição, podem me chamar lá no Instagram. Eu nem vou me botar aqui. Me fala qual é a sua rede social. Botei aqui no chat. Tá, Instagram. Meu Instagram não tem muitos conteúdos de dor, eu preciso me inspirar na Liris para poder fazer. É isso aí. Isso aí. Mas estou à disposição. O Instagram é uma forma da gente vender nosso serviço, né? E a informação chegar para as pessoas. Então, quando você estiver pensando em organizar qualquer coisa, pense assim, essa informação vai ser boa para a pessoa que estiver vendo isso, vai trazer uma coisa boa para a vida dela. Aí a gente se sente mais motivado, inspirado em fazer. A compartilhar, é verdade. Porque é muito bom a gente compartilhar, né? Aquilo que a gente vivencia, as nossas experiências.
né? Senão o conhecimento, quando a gente compartilha, a gente aprende. Muito. Né? Obrigada, gente. Agradeço. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Líris. Boa noite para vocês. Boa noite. Todas Beijo. não, tem o Sérgio Henrique aqui. Verdade. Né? Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Bom descanso. Beijo, Lílis. Beijo. Obrigada. De nada, tchau.